Então, bom dia pessoal, eu sou a Georgia e junto com o Christian eu vou apresentar o seminário sobre as aplicações de robótica na medicina. A gente vai passar pelas aplicações da robótica na telemedicina, nos procedimentos cirúrgicos, nas tecnologias assistivas e nas próteses. Então, falando da telemedicina, um dos robôs que iniciou essa onda de robôs com grandes tecnologias foi esse RP Vita, que é um robô de presença virtual e um assistente para telemedicina. Ele é da iRobot, que é aquela mesma empresa que faz aqueles aspiradores, então ele tem muito das tecnologias de navegação e identificação que são usados para outras aplicações. Ele tem como destaque o acesso a dados clínicos, a conexão com outros aparelhos, como estetoscópio, ultrassom e aparelhos de diagnóstico, e ele tem a otimização de alguns sensores para identificar, por exemplo, cabos de fluidos, cortinas e portas de vidros que são comuns em hospitais, mas que nem sempre são identificados pelas tecnologias mais básicas. Esse outro é o chamado de Trina, que é um outro assistente telerobótico. O desenvolvimento dele começou como resposta ao surto de ebola em 2014 e esse é mais projetado para tarefa de rotina, como trazer a comida e o remédio, limpeza, monitoramento de sinais e comunicação. Esse tipo de robô ele é chamado de Skype sobre rodas e são robôs que foram muito usados na Itália para que pudessem tratar pacientes com Covid sem entrar nas áreas quarentenadas. Esse robô já é um robô mais moderno e dá pra gente discutir um pouco sobre as tecnologias que ele usa. Então, as tecnologias classificadas da telemedicina normalmente são a comunicação, que é áudio e vídeo, a mobilidade do robô, a capacidade dele de fazer medições, a manipulação de uso geral, por exemplo, comida, remédio, e uso de ferramentas mais específicas, que são, por exemplo, ferramentas cirúrgicas. Então, nessa pesquisa, eles classificaram como satisfatória, boa ou muito boa, requerimento em cada uma das áreas para essas tecnologias, e a classificação, por exemplo, na primeira linha da telemedicina, dá para ver que nem precisa de tecnologia de manipulação ou uso de ferramentas, e tecnologias mais básicas de comunicação e medidas já servem. Quando a gente passa para as últimas duas linhas, que são as de intervenções, por exemplo, da comida, tirar sangue, e aí mais invasivas, como intubação, a manipulação vai subindo para muito boa ou muito boa. Então, eu achei essa tabela interessante porque mostra que, dependendo do uso, as tecnologias de diferentes áreas têm que ser aprimoradas. E indo no sentido contrário, para que os pacientes do hospital consigam fazer as atividades normais, eu trouxe esse exemplo que é de um projeto chamado Robots in School, que é um projeto piloto que permite que crianças doentes tenham acesso às aulas. E esse projeto foi feito com robôs de mercado. Esse é o robô que eles utilizam, então dá para ver que o robô tem algumas tecnologias de navegação, comunicação, etc. E eu achei interessante que esse robô também tem aplicações em áreas industriais ou em áreas de escritórios, por exemplo, e é uma das tecnologias que estão agora muito cotadas para readaptação depois da pandemia do Covid. E agora falando dos procedimentos de equipamentos que são usados para cirurgias e exames, uma coisa que está muito em voga é a cirurgia remota. São um conjunto de várias tecnologias, a gente já discutiu um pouco das tecnologias de manipulação que são utilizadas, e elas permitem, por exemplo, que médicos de longe operem soldados em lugares remotos de guerra, que um médico especializado que esteja numa localização distante, com a ajuda de uma equipe no local, opere um paciente que precise daquele atendimento, e até para corrida espacial e atendimento de astronautas, esse tipo de tecnologia utilizada. Bom, tem uma infinidade de tecnologias desse tipo.
Uma que eu acho que combina várias coisas é esse chamado de Major X Stealth. Ele é da Medtronic, que é a maior fabricante de equipamentos médicos do mundo, e ele combina tanto tecnologias de imagem e diagnóstico, identificação. Ele faz um mapeamento de onde cada um dos pinos da coluna vai precisar ficar. Ele faz toda a navegação e a imagem ao vivo durante a cirurgia, e depois ele faz ainda uma avaliação do pós-operatório. Eu vou mostrar um vídeo dele, cortar para um vídeo deles para vocês agora. Intra-op guidance utilizes precision mechanics and the surgical arm to guide tools according to the surgical plan. This portion of the procedure begins by rigidly attaching a mount to the patient's spine. Once the platform is mounted, the 3D camera maps the surface of the patient and the surrounding area to produce a 3D image of the entire surgical field. Next, 2 fluoroscopic images are taken with a 3D marker to match the pre-op surgical plan with the intra-op anatomy. Each vertebral body is registered independently with its own distinct accuracy, with Mazor's proprietary CT to fluoro registration process. Intra-op verification uses the Mazor XI, an integrated 3D camera with spatial tracking. The software guides the surgical arm into position, translating the surgical plan to precision guidance in the surgical field. Before instrumenting, the Mazor XI camera provides intra-op verification of the surgical arm position. Once verification is complete, the surgical arm and drill guide keep tools and implants on target for each trajectory. This process continues until all trajectories have been reached and implants are inserted safely and accurately into their planned position. Mazor X, the core of the surgical assurance platform. Bom, e para ilustrar um pouco de como funciona aquele robô Trina que eu citei que foi utilizado na Itália, aqui tem um vídeo dele colocando e tirando o equipamento de proteção. Então agora eu vou falar um pouco o que tem surgido de novidade no campo das tecnologias assistivas ligado à área médica, né, com auxílio do desenvolvimento da robótica. Então falando primeiro sobre o robô enfermeiro, nomeado Grace, criado para interagir com pacientes que estão internados em isolamento por conta da Covid-19. Então, como vocês podem ver, a intenção dos criadores era fazer um robô com um visual mais humanizado, né, contando com expressões faciais para gerar a ideia de empatia com o paciente, para desempenhar essa função de enfermeiro nos casos onde o paciente está em estado de isolamento. Então, ele conta com uma câmera térmica para medir a temperatura do paciente, utiliza sua inteligência artificial para realizar diagnósticos baseados nas leituras de seus sensores. Então, ele possui câmeras localizadas nos olhos do robô, que vão estar sempre fazendo leituras a respeito do grau de agitação do paciente, seu comportamento. Então, vai estar sempre coletando esses dados do paciente e enviando eles para o médico responsável, para o enfermeiro responsável. Né? Então, em conjunto a isso, né, todo esse esquema para a movimentação da cabeça, expressões faciais, ele ainda fala 3 idiomas atualmente, é uma versão alfa, claro que isso pode ser ampliado ainda. Essa interação robô-paciente humanizada serve para provocar estímulo social, fazer terapia. O robô realiza também leituras para o paciente, né, entretendo ele, e pode inclusive ajudar com exercícios guiados recomendados pelo médico, se for o caso. Então, seguindo aqui a linha de terapia, vou apresentar agora o robô terapêutico, apelidado Paro, que serve para dissipar o estresse de pacientes. Ele age como um substituto da terapia animal, já foi inclusive premiado por algumas revistas. Então, como se sabe, na terapia animal convencional, o paciente recebe a visita de um animal domesticado, muitas vezes um
um cachorro. E essa interação vai gerar uma série de benefícios para o paciente, principalmente na questão do relaxamento, melhorando a condição desse paciente. Muitas vezes, né? Nesse contexto que surge a ideia para esse robô, ele imita o formato de uma foca filhote, de fato, né? E ele possui uma série de sensores de luz, som, de temperatura e de tato, permitindo ele interagir com o ambiente e com o paciente, né? Ele vai estar sempre se movendo por meio de motores, movendo a cabeça, o corpo, agindo como se estivesse vivo. Ele vai reagir aos estímulos dos pacientes, né? Quer dizer, ele vai retribuir a carinho recebido, ou às vezes, né, ele tem uma memória que permite ele repetir ações que receberam feedback positivo dos pacientes, e para não fazer mais ações que às vezes possam gerar um feedback negativo dos pacientes. Ele memoriza também, por exemplo, o nome dado a ele, que cada paciente às vezes pode atribuir a ele um nome, e vai também interagir emitindo sons característicos de um filhote de foca, né, para dar mais naturalidade. E abordando um pouco a questão da logística dos hospitais, também é um tema muito importante. Eu separei aqui esse protótipo de robô auxiliar, robô assistente, o MOXIE. Então, a rotina de trabalho dos enfermeiros em hospitais convencionais, ele exige muitas vezes a realização de tarefas periféricas de rotina, que acabam roubando o tempo de interação enfermeiro-paciente, que é negativo. O MOXIE é o robô que surge com essa ideia de justamente substituir os enfermeiros na realização dessas atividades periféricas, ampliando o tempo de contato enfermeiro-paciente. Então, ele possui esse braço para manipulação e interação com o ambiente externo e vai estar constantemente se movimentando pelo hospital, realizando uma série de atividades como abastecimento de estoques clínicos, limpeza, transporte de amostras ou de medicamentos, utilizando uma série de sensores espaciais, por meio de tecnologia infravermelho, permitindo sempre uma movimentação segura desses produtos delicados, e suas atividades vão ser inteiramente guiadas por sua inteligência artificial, que permite inclusive o aprendizado com equipes humanas. Então ele vai acompanhar essas equipes de enfermeiros, vai ser designado atividades específicas e vai passar a executá-las com cada vez facilidade maior. Por último, não poderíamos deixar de comentar sobre uma das principais aplicações da robótica na medicina, que são as próteses. Um dos avanços mais importantes da robótica na área de próteses tem sido as próteses controladas por impulso nervoso. Como é que isso funciona? Essas próteses vão contar com múltiplos sensores muito sensíveis que ficam conectados ao músculo diretamente adjacente à amputação do membro. Esses sensores vão detectar pequenas movimentações, impulsos nervosos dos músculos que ativariam determinado movimento nos membros biológicos, E, com base nessa leitura, vai tentar reproduzir justamente esses mesmos movimentos, na prótese. Isso facilita muito a adaptação das pessoas que sofreram alguma amputação e permite a realização de diversas atividades do cotidiano que de outra forma seriam impossíveis, às pessoas portadoras de deficiência. Agora, talvez o avanço mais interessante da tecnologia na área de prótese seja a criação de próteses que permitem um feedback sensorial para o usuário, ou seja, vão permitir que os usuários da prótese tenham uma sensação de toque, de rigidez ou até mesmo de textura nesses membros mecânicos, como se fosse um membro biológico. Isso é possível a partir da preservação de parte da estrutura muscular e nervosa, no caso de amputação, sabendo que há determinadas partes dos músculos preservados que, quando são tocadas ou estimuladas, geram uma sensibilidade muito semelhante à de pontos de um membro que tenha sido amputado. Então, a prótese, nesse caso, ela não vai atuar só captando os estímulos musculares e reproduzindo o movimento, mas também ela vai capturar os estímulos do ambiente em pontos de contato da prótese e vai estimular de volta alguns pontos da musculatura, permitindo sentir todas essas sensações de tato.
Então, por último, trazemos uma solução um pouco diferente que ainda vem sendo estudada para casos de paralisia ou de perda de movimento de membros, ainda no campo da robótica, através desse caso que está sendo estudado na Universidade de Ohio, onde um jovem que ficou tetraplégico depois de sofrer um acidente tem conseguido recuperar gradualmente o movimento de mãos e dedos perdidos por meio da implantação de um chip em seu cérebro. O chip ele basicamente está captando os impulsos nervosos gerados no cérebro relativos à movimentação de mãos e dedos e dá um bypass na medula do paciente que não está funcionando corretamente, leva esses estímulos para um computador e o computador posteriormente envia esses estímulos para o braço do paciente por meio de plugs externos, que ali sim eles conseguem provocar os estímulos e gerar a movimentação das mãos e dedos desejadas. Claro, isso com apoio de muita fisioterapia e ainda para movimentos simples. Então agradecemos pela atenção e ficamos à disposição para possíveis esclarecimentos.